Olá, bem-vindos. A Elisa já está entrando aqui com a gente também. Tudo bom, Elisa, Marcos? bem-vinda. Obrigada pelo Muito, convite. muito obrigado por aceitar, uma grande honra, uma grandíssima honra. Muito obrigado pela sua Honra minha. presença. Muito legal, muito Imagina. legal. E aí, tá em São Paulo, Elisa? Agora eu estou em São Paulo, mas eu acho que vou mais pro fim da semana, eu vou aí para Daqui a pouco a gente praia. vai estar vizinho aqui de novo. Vamos aproveitar aí. Dar uma surfada, enfim. Então, dá uma, né, espairecida. Muito É, bom. Muito obrigado, então, por estar aqui. Gente, vamos chegando. Esse tem sido o nosso estudo de textos, que na verdade está dando uma pausa do estudo de textos para a gente falar com essas pessoas tão inspiradoras. Na semana passada a gente estava aqui com Stephen Little, que você conhece que legal. bem, né? Sim. E abordando então nesse momento a meditação a partir do ponto de vista, né? De pessoas tão experientes e que têm tanto para compartilhar com a gente, né? Então, só para dar uma contextualizada, isso é um estudo que já vem por pelo menos umas 7 semanas, falando de textos importantes do yoga. Começou lá com os Vedas, passamos pelas Upanishadas, falamos de Yoga Sutras de Patanjali, e aí no momento que os Yoga Sutras chegam nessa parte meditativa, né, na meditação, quando Patanjali apresenta Dharana, Dhyana e Samadhi, aí começou uma série onde começou lá o professor José Antônio, depois veio o Beto Profeta, depois o Stephen, e agora você aqui com a gente, a Elisa compartilhando. Eu vou apresentar a Elisa. Eu não vou apresentar com todos os títulos, porque senão ocuparia todo o tempo da live, né, Elisa? Mas eu vou apresentar algumas coisas. A Elisa é pesquisadora do Instituto do Cérebro, né, do Hospital Israelita Albert Einstein, pesquisadora de neurociências, né, formação em biologia, é isso, Uhum. né? E tem toda, né, essa formação de pesquisas também em torno do bem-estar, da saúde, está muito ligada, a Elisa está muito ligada com tudo que acontece no mundo em termos de pesquisa científica em torno da meditação, né? E, além disso, praticante de Aikido, praticante de surf e uma pessoa muito simpática que pode nos ensinar muitas coisas de interessante. Elisa, eu queria começar perguntando assim a respeito da meditação, né? Meditação, eu vou tirar um pouco os comentários aqui, depois a gente volta para ver as perguntas, para não ficar, né, em cima do seu rosto. Então eu queria entender um pouquinho da meditação, assim, o que você chamaria de meditação, né? Porque existem tantas definições. Patanjali vai dizer uma coisa, outros textos do yoga vão dizer outras, outras tradições que não são do yoga, né, vão dizer ainda outras coisas diferentes. O que Sim. você chama de meditação? O que é isso? A gente pode resumir a meditação numa palavra? Meditação é algo que pode ser definível por essa própria palavra, meditação que a gente usa. O que é isso para você? Eu acho que, na verdade, meditação também não é um bom termo, né? Porque Uhum, a gente fala em meditar, a gente pensa em meditar sobre alguma coisa, que dá uma ideia de ficar refletindo, pensando, e pensar nesse sentido pode acabar levando a uma ideia até de ruminação, né? uhum, Então, o termo meditação não parece ser o melhor, né? Para esse conjunto de práticas que a gente costuma estudar, né? Tem uma definição, quer dizer, uma definição, tem várias definições, inclusive dentro da área de ciência, mas tem um pesquisador brasileiro, o Roberto Cardoso, que ele uhum, publicou uma definição que eu acho bem interessante, pelo menos no seu uso dentro da área de saúde, que é uma técnica claramente definida, né? Então você tem um passo a passo bem claro. Agora você se senta assim, presta atenção nisso, né? Tem um começo, meio e fim, que envolve a atenção, envolve relaxamento físico, pelo menos em algum ponto do processo, tá.
que envolve também relaxamento da lógica, né? No sentido justamente de parar com aquela coisa de você ficar maquinando toda hora o que está acontecendo, como devia ser, como não é, né? É um processo autoinduzido, eu acho que isso é um ponto bem importante, né? É Legal. você com você mesmo, até para a gente entender que enquanto você estiver fazendo meditação guiada, seja por áudio ou depender de alguém te guiando, você está numa interface entre meditação e hipnose, mas você não está na meditação propriamente, né? Uhum. A partir do momento que você incorporou a técnica, é capaz de se sentar sozinho, né? E realmente praticar por sua própria conta, aí você está num processo de meditação. Enquanto você estiver usando áudios, né, dependendo de uma meditação guiada, não que isso não seja bom, é bom, né? Tanto que até a maior parte dos estudos, né, principalmente com pessoas que são inexperientes em meditação, a maior parte dos estudos acontecem com pessoas recebendo meditação guiada. Elas estão ainda bem naquela fase inicial, tá? Mas a meditação, classicamente, como a gente entende, é um processo pessoal. Legal. Não, é legal você falar isso, assim, numa das nossas passagens, lá no começo desse nosso programa aqui, quando falo das Upanishadas, né, é um momento onde as pessoas começam a ganhar uma autonomia sobre a sua própria espiritualidade. É um momento onde sai de uma transição de um período védico, que tem muita ligação com algo religioso, e aqueles praticantes eles começam a perceber que eles têm uma autonomia sobre esse acesso ao sagrado, né, como era visto ali. E a meditação surge exatamente nesse contexto, né, onde a pessoa se vê como sendo responsável pelo seu próprio processo, sem ser conduzida por alguém ou sem ter que depender de alguém que faça, né, essa condução por ele próprio. É um E é mais... caminho de autodescoberta. É. Então, ok, se você estiver dentro de um contexto religioso, né, e você quiser se manter neste contexto religioso, mas o que eu acho incrível da prática meditativa é que ela é um processo de libertação, Uhum. né? Se você quiser, é sua opção. Se você se identifica com o contexto religioso e que você quiser continuar nesse contexto religioso, que ótimo. Mas se você quiser seguir um caminho pessoal de autodescoberta, isso é possível, porque é você com você mesmo. Perfeito, Elisa. Muito legal também. Tem aquele livro famoso, Yoga, Imortalidade, né? Imortalidade e Liberdade, que fala desse tema, né? De libertação. Agora, libertação do que, assim, no nosso dia a dia, no nosso contexto? Né? O que você acha que a meditação traz de libertação hoje para a gente? Eu acredito que se você realmente começar a praticar com profundidade, né? Não o que é preconizado muitas vezes nessas formas mais modernas de meditação, de você, 5 minutos, 10 minutos, né? Ok, se é o que você tem, faça 5 minutos, 10 minutos. Inclusive, eu mesma, muitas Uhum. vezes, eu recomendo quando é um público mais leigo, né? Olha, se você nunca meditou, comece com 5 minutos, 10 minutos. Perfeito. Mas 5, 10 minutos, né? Para você, por exemplo, Marcos, que já pratica o yoga há tanto tempo, conhece as práticas meditativas, a gente sabe que 5 a 10 minutos a gente só está dando aquela arranhadinha no processo, né? Sim. À medida que você vai conseguindo avançar por mais tempo, né, e realmente se aquietar a sua mente, você vai começando a perceber outros estados e outras percepções, né, vai entrando em outros estados que a gente pode chamar de alterados de consciência, simplesmente pelo fato de não ser o estado normal que a gente vive na vigília, né, que a gente se atropela e um monte de coisa, e é a live aqui, o Zoom ali, e a Uhum. reunião, e etc, etc. Então, assim, é um momento em que você não está mais sendo arrastado, porque a sua mente se aquietou. E o que sobra, então, quando a sua mente se aquieta? Eu acho que essa é uma das grandes descobertas que a gente pode fazer. O que sobra, o que sou eu, né? O que sobra de mim quando eu me sento, me aquieto e realmente eu não estou sendo arrastado naquele momento pelas preocupações, pelas turbulências, pelas minhas necessidades no cotidiano. Perfeito. Então, eu acho que nesse sentido, inclusive, é libertador, porque você percebe que existe você além de todas essas turbulências, né? Você está muito além de tudo isso. Legal.
Pensando um pouquinho nessa questão do tempo, né? Patanjali vai dizer também que essa transição Dharana, Dhyana, Samadhi é uma questão de aplicação de um fluxo, né, direcionado de atenção e tal. Essa relação tempo e intensidade da meditação é alguma coisa realmente que tem uma correlação direta? Porque eu penso assim, há vezes onde eu me coloco a fazer meditação, né, por um tempo mais curto, mas parece que há uma intensidade maior, ou parece que há pequenos momentos, assim, pequenos instantes que eles não duram, né? Eles não são uh, tão constantes, eles vêm e vão, aparecem, são meio efêmeros, né? Mas há alguns momentos de aprofundamento, assim, nem sempre eles estão tão relacionados com o tempo da prática. Como é isso? Eu acredito que justamente para que esses momentos possam ser um pouco mais duradouros e não sejam simplesmente fugazes, né? Porque quando eles são fugazes, você percebe que algo aconteceu, mas não deu tempo de perceber o quê, e de você Uhum, explorar o quê, né? Então, para que você possa ter a oportunidade de realmente ampliar aquele tempo, aquele espaço-tempo, né? Você precisa realmente ter uma disponibilidade de um período, né? Primeiro, de tempo para aquele momento, de frequência de práticas que você venha fazendo, né? Então, uhum, realmente exige uma disciplina e uma dedicação. Meditação certo. sem disciplina e dedicação pode ter algum efeito? Sim. Assim como exercício físico sem disciplina e sem muita dedicação. Uhum, Ah, eu, sei lá, dou uma caminhadinha aí umas 2 vezes por semana, é um dos 15 minutos, né? Bom, é melhor do que você ficar sentado em casa o tempo todo, mas é diferente de você ter uma rotina, não. Todo dia eu caminho meia hora, e no outro dia eu vou e faço yoga, e no outro dia eu vou e faço a parte mais de força, né? Então, isso é uma uhum. disciplina que você tem que vai te permitir um outro nível de desenvolvimento. O mesmo se aplica ao treinamento mental. O que é um bom tempo de prática, então, Elisa, para recomendar, assim, para a gente? Que é um tempo, né? 5, 10 minutos é pouco, é talvez um bom começo, mas o que é um bom tempo de prática Eu acho que constante? depois que você passa dessa fase de bom começo, de 5, 10 minutos, né, eu acho que você começa a perceber alguma coisa diferente acontecendo na sua mente quando você começa a chegar por volta dos 30 minutos. Uhum, Né? Agora, é diferente também de 30 minutos para uma hora, e é diferente de uma hora para uma hora e meia, sabe? São outros níveis de quietude, de aprofundamento naquele estado mental. Né? certo. Então, eu acho que. Mas, por outro lado, para fazer isso, eu acredito que você precisa de um instrutor, né? Alguém realmente experiente que vai te levando por esse caminho. Principalmente quando você começa a passar da meia hora para uma hora para uma hora e meia, para não ficar assim. A meditação da marmota, como costuma dizer o Alan Wallace, que é meu principal professor, né? Você precisa saber o porquê, o que que você está fazendo ali, o porquê, o que você está buscando, né? Legal. E isso também implica em estudar a teoria. Né? Não é simplesmente você aleatoriamente se sentar e ver o que acontece. Né? Geralmente, se você se senta aleatoriamente, né, para ver o que acontece, não vai acontecer muita coisa. Você só vai ficar pulando de um pensamento para outro e sendo arrastado, arrastado, arrastado de um lado para outro. E essa teoria, eu penso que existem alguns caminhos, existem tradições, né, com seus textos clássicos que falam sobre meditação. Existem grandes figuras, sei lá, como Yogananda, como Vivekananda, né, figuras importantes que tratam também em livros sobre meditação. E existem também a literatura mais moderna que trata dos aspectos científicos, dos aspectos neurofisiológicos, né? Quando Uhum. você fala estudo sobre a teoria, você quer dizer tudo isso? Eu Quer acho que um pouco dizer de o tudo quê? isso, né? Uhum, Eu acho que os textos clássicos acho que são bastante importantes. Mas hoje em dia é importante, pelo menos se você tem a intenção de compreender um pouco o que acontece com o seu corpo e sua mente, é interessante conhecer um pouco da fisiologia. Você não precisa ser da área de saúde, mas uhum, entender, isso aqui está me beneficiando porque eu posso ficar menos ansioso. Se eu tenho hipertensão, eu posso me beneficiar também, que eu vou conseguir regular um pouco melhor a minha hipertensão, né? E assim por diante. Então,
eu acredito que ter uma ideia do porquê, eu posso também, num contexto mais prático da minha vida prática, perceber que eu consigo ser uma pessoa mais produtiva também. Legal, Então, eu legal, acho que são todos esses. legal. E uma coisa que eu acho muito interessante também do aspecto psicológico, né, ou mental, talvez, é você perceber que você pode não ficar tanto tempo em sofrimento por causa de um evento que não deu certo na sua vida. Eu acho que dos meus maiores ganhos fazendo prática de meditação é quando eu erro, né? Ok, eu reconheço, percebo que aconteceu. Talvez você me fale assim, ah, não, mas tudo bem. Agora, o que eu posso fazer diferente para uma próxima vez? Ao invés de Legal. só ficar me arrastando para baixo. Porque era isso que eu ia te perguntar, e na verdade você já respondeu agora, né? Assim, trazendo a meditação para o ponto de vista prático, né? O que a meditação traz para a sua vida, e eu acho que essa é uma definição muito bonita mesmo, de perceber, né, que as coisas têm uma importância relativa, né? Ou perceber que a gente pode fazer melhor de uma próxima vez, quer dizer, se enxergar um pouco melhor, né? É isso que algumas pessoas vão chamar de autoconhecimento, né? Pelo que eu entendo. Mas quando falam de autoconhecimento, eu sempre fico muito nessa questão assim do, mas e o inconsciente nessa história, né? Já que o nosso inconsciente é tão vasto e ele é tão desconhecido, né? Obviamente, como que a gente consegue se tornar mais conscientes nesse mar do inconsciente que ocupa tanto da nossa mente? Eu acho que uma das coisas que pelo menos, uma decisão prática para mim, né? É não me preocupar com o que eu não consigo ver, Uhum. né? Eu devo me preocupar em conseguir ampliar a minha consciência sobre as coisas, mas eu não posso ficar perdendo muito tempo querendo adivinhar o que eu não tenho a menor condição de tatear, né? Então é isso, né? Algumas pessoas têm uma visão prática do tipo religiosa. Então, assim, eu não sei se tem vidas passadas ou não. Ok, então eu vou ler um livro, se isso fizer sentido para mim, eu vou acreditar nisso, né? Mas pessoalmente, eu não, entre aspas, eu não dedico o meu tempo, né, para tentar decifrar coisas que realmente eu percebo que na prática vai ser muito difícil ter uma resposta, né? Mas eu procuro no meu dia a dia ir ampliando a minha consciência. Se dentro dessa ampliação da minha consciência, em algum momento, eu conseguir compreender esses mistérios, vamos assim dizer, né, sobre o que existe no meu inconsciente, o que eu não vejo, né, como tem vidas passadas ou não tem, né, enfim, tem vidas futuras ou não tem. Uhum. Enfim, eu acho que o mais importante é você entender como é a sua vida agora e ser o melhor ser humano possível nesse momento. Eu vejo às vezes as pessoas, novamente, entre aspas, às vezes perdendo muito tempo tentando desvendar mistérios que, enfim, né, provavelmente vão ser insondáveis, né? E se Uhum. esquecem que o mais importante é o que elas são agora, né? O que eu sou nesse momento, o que eu estou fazendo nesse momento, qual as minhas ações e quais os seus resultados. Quais são os benefícios que eu posso trazer nesse momento a partir da consciência que eu tenho? Legal. Não, e esses benefícios, né, ouvindo você falar, quer dizer, eles existem vários benefícios fisiológicos comprovados, né, e tem muitas pesquisas aí para nos mostrar isso e cada vez mais, né, vem aumentando muito o número de pesquisas. Agora, existe um benefício que é mais qualitativo, né, que a gente não vai comprovar, né, que está relacionado com esse aspecto da nossa convivência, esse aspecto da nossa experiência de vida, né? Coisas que a gente não precisa comprovar. E nesse aspecto, talvez a meditação se aproxime um pouco mais de atividades como a poesia, como a música. Você vai perguntar, mas para que serve tudo isso, né? Ninguém vai te Uhum. comprovar cientificamente. Quer dizer, onde que a ciência e esse lado mais lúdico da meditação, existe um encontro disso? Ou você acha que não é necessário que a ciência encontre todas as respostas? A ciência ela tem a limitação do momento em que ela se encontra, né? Então, por exemplo, hoje em dia é possível a gente estudar a função cerebral.
Por Uhum. quê? Porque existe ressonância magnética funcional, SPECT, near infrared, a espectroscopia do infravermelho próximo, tem várias tecnologias que nos permitem investigar um pouco da função cerebral. Com uma acurácia limitada, com uma resolução limitada, mas é o que temos. Se a gente quiser estudar o cérebro em 1900, isso não seria possível. Né? Certo. Então, assim, a ciência ela é limitada de acordo com as disponibilidades técnicas que existem. Tá? Então, a gente pode tentar, dentro do que a gente tem tecnicamente, né, tentar investigar o organismo, os aspectos fisiológicos, mentais, enfim, né, com questionários e com entrevistas, tentar sondar um pouco essa questão das percepções das pessoas, né, como é que elas estão se sentindo. Ah, eu fui praticar meditação, agora eu estou menos ansioso, menos deprimido, e assim vai, né? Nas pesquisas qualitativas você pode ter até um pouco mais de detalhes dessas percepções, mas a ciência ela tem o limite da tecnologia do momento em que ela se encontra, né? Até que novas Uhum. tecnologias possam ser criadas. Então é isso, é o que é possível fazer, né? É o que é Legal. possível investigar. Mas a gente também não deve parar nisso, limitando, né, os nossos efeitos àquilo que é comprovado Tangível. apenas, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes dessas práticas é que, ok, que bom, a gente tem pesquisas em ciência que podem, em especial, ajudar a direcionar a aplicação dessas técnicas, por exemplo, na área da saúde, né? Então, Uhum. hoje em dia, Ah, você tem protocolos que envolvem meditação e terapia cognitivo-comportamental para pessoas com sintomas de depressão. legal. E em alguns estudos a gente vê que os efeitos desses protocolos é tão bom quanto o de um antidepressivo. Isso quer dizer que é para substituir o antidepressivo pela meditação? Não, sem consultar um psiquiatra. Mas Uhum. se o psiquiatra observar que para você especificamente essa abordagem pode ser melhor, pode ser que você possa reduzir a dose do medicamento, enfim, né? Não, de forma nenhuma, a meditação está substituindo o tratamento convencional da medicina ou Legal. da psicologia. Isso viabiliza o acesso a muitas pessoas, né? Viabiliza a Sim, entrada nessas áreas da saúde. Isso me lembra Swami Kuvalayananda, quando ele começou com suas pesquisas científicas, né? Pioneiro lá nas pesquisas científicas do yoga, em 1924, ele dizia: bom, eu vou por esse caminho, né, da pesquisa científica, comprovando aquilo que eu consigo comprovar, porque é isso que eu consigo fazer hoje, né? Esses aparelhos me levam até esse ponto. Mas eu sei que o yoga não para por aí. Eu sei que existem outros benefícios que não são comprovados agora. Talvez, se um dia forem comprovados cientificamente, ótimo. Mas eu vou por aqui, porque é por aqui que eu consigo ir agora. Né? Ele e dizia isso. Marcos, eu posso dizer uma coisa do papel da ciência, tá? Em 2011, eu fui convidada para falar num simpósio na Índia, né? Uhum. Que a Shirley Tell estava organizando. Então, ela chamou alguns dos pensadores do mundo, né? Mundialmente, que têm trabalhado com meditação, yoga. E também ela chamou os grandes gurus, Tá. né? Vivos atualmente na Índia, tá? Inclusive, o próprio Iyengar estava lá, né? E vários outros. E um dos gurus, né, eu não me lembro agora qual deles que foi, ele virou para os cientistas e disse assim: eu gostaria muito de agradecer a vocês, cientistas, porque finalmente os indianos estão praticando yoga, É. graças aos estudos científicos e à comprovação de que realmente existem benefícios dessas técnicas, né? Uhum. É muito curioso, porque o ocidental acha que, né, todo indiano pratica yoga, assim Sim. como também acha que todo japonês está sentado num tatame zen, né? É. Isso é uma ilusão, é uma irrealidade, né? É. É total. Perfeito. Não, Então, muito boa essa colocação. é. É muito bom. Então, até na Índia, né, É. os indianos estão se beneficiando do fato de ter ciência. Mas, de É, qualquer maneira, deixa eu só complementando uma questão aqui. Eu acho bem interessante as pessoas tentarem também ir além do que existe de comprovação em ciência, que é a sua experiência pessoal. Né? Então, o que eu posso ter de benefício com essas práticas? Né? Eu, pessoa, né? O que eu posso fazer? Nada como experimentar. Vocês lendo artigo científico, lendo livro, lendo texto sagrado, só lendo, você não vai chegar muito longe.
se você não experimentar. Aí vem sempre a pergunta, mas eu vou experimentar qual das práticas das escolas de yoga, das técnicas, das tradições meditativas? Converse com algumas pessoas, mas escolha alguma e comece. Se você não se adequar, passe para uma outra. Mas nada como a experiência pessoal. Viver é experimentar. Viver é experimentar. Legal. Acho que indo para esse ponto de vista prático, né, eu tenho dito para as pessoas que têm praticado comigo que o yoga é alguma coisa assim que não deve despertar um senso de dever na gente, mas um senso de querer, né? Porque senão a gente vai ficar com uma aplicação de uma atenção forçada, né? E que a gente deveria despertar um interesse pelo nosso próprio corpo, por aquilo que acontece no corpo, da mesma forma como desperta aquele interesse quando a gente assiste a nossa série favorita do Netflix, que você fica com a sua atenção ali completamente direcionada, e você não precisa fazer um esforço para isso, né? Ao contrário de uma aula chata depois do almoço, que você precisa ficar ali se forçando para prestar atenção e você se desvia o tempo inteiro e tal. Como fazer, né, para que a nossa prática de meditação seja tão interessante? Ou se você, primeiro, se você concorda com isso, e segundo, assim, como fazer para que isso seja de fato interessante, para que a nossa atenção seja atraída para isso? E não que a gente tenha que ficar o tempo inteiro ali se martelando, né, para fazer uma coisa por um senso de dever e não por um senso de querer. Uhum. No início, eu acho que tem alguns estágios que a maior parte das pessoas passam, tá, nesse processo. Número um, tem a curiosidade, que me leva, então, ao querer, né? Uhum. Então, eu vou para aula de yoga ou para aula de meditação porque tenho uma curiosidade. Aí eu fico ali. Aí, como você nunca experimentou nenhum daqueles estados, nem que seja um de relaxamento, a maior parte das pessoas não consegue nem relaxar, né? Nas primeiras aulas, você deve perceber bem nas aulas de yoga. Então, só da pessoa conseguir relaxar, nossa, é isso que eu quero. Então, assim, por enquanto a pessoa estiver tendo algum benefício desses, né, mais básicos, ela vai se manter interessada em continuar indo. Aí vai chegar um momento em que mais ou menos ela conseguiu relaxar e tal. Aí começa a ficar meio chato, que lá de novo, né? E tal. Aí vem uma coisa que é insubstituível, que se chama disciplina, né? E a disciplina ela vai ser sustentada porque você quer conseguir atingir um próximo estágio disso, que pode ser não só físico, né? Se a gente pensar no Hatha Yoga, na parte dos asanas, né? Dos pranayamas, aí você vai vendo que você está tendo benefícios, o seu corpo está ficando mais alongado, ele está ficando mais flexível, né? E você lê a respeito, né, das práticas e os benefícios que elas podem trazer, e aí você vai se mantendo com a disciplina e você vai e continua. Até que de repente você entra num estado de consciência diferenciado. Aí novamente eu vejo assim isso em ciclos. Mas entre um ponto e o outro, tem uma coisa que vai te manter é disciplina e resiliência. Legal. E paralelamente você está também desenvolvendo essa disciplina e resiliência quando você entra numa prática dessas como yoga ou quando você entra na arte marcial como já foi meu caminho, né? Atualmente eu não tenho mais praticado Aikido, mas eu cheguei até o 5º grau faixa preta e fui instrutora, né? O que me fez manter de um nível para outro? Disciplina, né? Disciplina, Legal. não, porque você sente que você pode chegar em algum outro nível. Agora existe uma coisa chamada corpo, né? Existe uma coisa chamada corpo que ela pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar. E eu vejo assim que um grande desafio para poder avançar nas práticas meditativas é as pessoas conseguirem ficar confortavelmente sentadas. Eu insisto muito que não é necessário, não é obrigatório se sentar numa dessas posturas chamadas de posturas meditativas pelo yoga, como postura de lótus, postura, né, enfim, qualquer uma dessas posturas de pernas cruzadas no chão, né, que podem ser muito desconfortáveis para algumas pessoas. Mas mesmo assim, né, primeiro que existe uma resistência, eu falo, senta numa cadeira, né, senta numa cadeira, fique mais confortável. Existe uma resistência a isso, porque parece que é mais próprio da meditação se você se senta no chão, né? E segundo, que assim, mesmo quando a gente se senta numa cadeira, nem sempre o desconforto do corpo, ele é causado pelo próprio corpo, né? Aquela coisa, você senta para meditar, começa a coçar o nariz, aí começa a coçar a orelha,
e aí começa a ter um certo incômodo, assim, porque o corpo não está, né, devidamente preparado. Como a gente pode preparar o corpo? Qual, né, qual pode ser uma recomendação de uma postura para que as pessoas possam começar suas práticas? Eu acho que o corpo está dizendo algumas coisas quando você não está conseguindo, por exemplo, ficar quieto e sentado numa postura, né? Se você não está conseguindo ficar quieto e sentado numa almofada, o que está doendo? É a perna, né? As costas. Então, assim, o corpo está dizendo, eu preciso de alongamento, por exemplo, né? Uhum. Então, ok, eu não vou deixar de começar a meditar porque eu não estou conseguindo ficar na almofada, eu vou para uma cadeira. Mas se eu só estou conseguindo ficar confortável numa cadeira, isso também é uma mensagem de que eu preciso trabalhar o meu corpo de alguma maneira, que pode ser através do yoga, né? Aliás, se a gente for pelo caminho de Patanjali, faz parte, né? Você passar por todos o trabalho, né? Ético, corporal, as respirações, etc., antes de você conseguir meditar propriamente, né? Então, o fato de você não estar conseguindo ficar sentado na almofada diz muita coisa, né? Uhum. Inclusive que você precisa trabalhar com o seu corpo. Legal. Ah, mas eu não quero fazer yoga. Então tá, então vai fazer algum alongamento, vai fortalecer a sua coluna, né? Vai fazer alguma atividade física, tá? Que vai te permitir ficar mais quieto, né? Ah, mas tá toda hora coçando, né? Isso pode ser um sinal de ansiedade, né? Geralmente está ligado à ansiedade, aquela coisa assim de ficar esperando alguma coisa muito diferente durante a prática. Então, assim, Uhum. simplesmente entenda que é ficar quieto, né? Aprender a se aquietar faz parte desse processo. Tá? Legal. Muito bom. Eu vejo muitos coraçõezinhos aqui pulando. Acho que as pessoas querem se manifestar um pouco, né? Não, por favor, pode deixar correndo Eu vou as... deixar aberto aqui os comentários para que pode. alguém possa colocar perguntas ou, né, se expressar de alguma forma. E para a gente deixar também alguns minutinhos para que possa haver alguma pergunta, caso apareça, antes da gente fazer uma pequena prática, né? Uhum. E, e a minha pergunta, né, enquanto não aparece uma outra, seria assim, né? A gente vê que existem tradições meditativas que usam do aspecto mental, né, apenas como sendo a concentração, a mente como sendo o único aspecto, mas também existem questões do corpo, né, assim, o corpo como uma ferramenta meditativa. Você acha que o corpo é um instrumento assim de entrada na meditação ou se trata mais do aspecto mental mesmo, da concentração? Eu acho que o corpo é um bom caminho, né? Apesar de, como você mesmo citou, tem tradições em que aprende -se a sentar na almofada e ir direto, né? Uhum, Mas, de novo, indo para a ciência, tudo leva a crer que essa não é a forma mais saudável, você só ficar sentado, né? sim. Então, até a própria Monja Coen, né? Ela comenta que depois de muitos anos, né, praticando sentada, ela começou a ver o quanto o corpo dela precisava se movimentar. E ela começou a fazer o yoga, começou a fazer corrida, nadar e assim por diante. Né? Nós temos um corpo, ele não pode ser negado a sua existência e as suas necessidades. Né? Sim. Então, eu sempre acredito na importância de praticar a atividade física, né? E não só. O seu corpo vai estar estando mais saudável, você também vai conseguir ficar sentado mais tempo, por mais anos, porque vamos entender também que um corpo que não é cuidado, né, ele vai entrar em decadência mais cedo. Né? Legal. E se ele entrar em decadência mais cedo, você também não vai conseguir ficar sentado para meditar por tanto Perfeito. tempo. Então é bem importante cuidar do corpo. Alguém pergunta aqui qual o melhor horário para fazer a meditação? Se a gente fosse pensar Laura. tradicionalmente, logo pela manhã, cedo, ou à noite, no fim do entardecer, né, para a noite, seriam bons horários. Mas na vida urbana, mundana, acaba sendo no horário em que você consegue fazer, né? Mas é importante você conseguir estabelecer esses horários na sua agenda, né? Assim como Sim. você tem na sua agenda horários para suas reuniões, para o seu trabalho,
também coloca o horário para sua prática, senão sua prática nunca vai acontecer. Eu, Legal. pessoalmente, tempos em tempos, eu acabo optando por fazer de madrugada, né? Eu estou, por exemplo, num desses tempos, né? Então, como naturalmente eu acordo para ir para a toalete no meio da noite, né? E eu não tenho muita dificuldade depois de voltar a dormir, então eu pego, né? Sei lá, 3:30 da manhã, tem sido um horário meio comum para mim. Das 3:30 até umas 4:30 eu medito, aí depois eu volto a dormir e acordo no horário, enfim, do dia, né? Interessante. Eu gosto muito desse horário da madrugada, né? Interessante. E principalmente quando eu percebo que eu estou passando por momentos de muita exigência durante o dia. Né? Uhum. Então, esse horário da madrugada é o silêncio, né? Você não tem nenhuma requisição, nem de computador, nem de ninguém, nem nada. E dá para Uhum. ficar realmente super dentro da prática. Interessante. Uma pergunta complexa, pelo menos me parece complexa. Qual a sua definição de consciência alterada? Uma pergunta ótima, porque assim, se tem alguém que pode falar de mente e de consciência, né, desse ponto de vista, é Elisa. Então, selecionei essa pergunta aqui para fazer mesmo. Acho uma ótima pergunta. Estado alterado de consciência é um termo que começou a ser usado muito na época dos anos 60, principalmente 70, quando começou a se usar aquelas drogas psicodélicas, né? E também coincide mais ou menos com o período em que a meditação começou a se popularizar mais no Ocidente. Não que não Uhum. tivesse já os yogis que tinham já vindo para o Ocidente, como Yogananda, por exemplo, como você mesmo citou, mas que começou aquela popularização, né, bem lá pelos anos 60, 70. Então, o estado alterado de consciência, por definição, é um estado que é diferente da vigília física ordinária, esse nosso estado acordado, normal, e que é diferente do período do sono, seja ele o sono REM ou o período de sono não REM, né? Então, basicamente é isso. Se você está num estado mental que é diferente da vigília ordinária do período do sono, você está num estado alterado de consciência, que pode ser, por exemplo, estudo enquanto você está sob efeito de uma droga, né, Uhum. psicotrópica, ou você está no estado de meditação. Legal. Uma pergunta aqui do Felipe, dizendo, neurofisiologicamente, existe diferença na meditação guiada para meditação autoinduzida ou autoconduzida? E pergunta se visualização e imaginação difere dessa atenção no presente ou naquilo que é consciente. É. Não tem muitos estudos tentando diferenciar meditação guiada de meditação não guiada, né? Eu acho até que seria uma coisa interessante da gente fazer, mas certamente vai ser diferente, porque só pelo fato de ser guiada você está acionando seu ouvido, seu tímpano, áreas auditivas do cérebro, né? Uhum. E daí a informação está tendo um caminho diferente de quando você está induzindo o estado, né? Eu acho que a Tá. gente está, talvez a gente esteja indo de uma indução que a gente fala bottom-up, né? Que é de partes inferiores do cérebro às superiores, e quando é você induzindo a prática, top-down, né? Legal. Alguém faz uma pergunta aqui que eu acho interessante também. Qual é o momento onde a gente sabe que deve passar dessa meditação guiada por uma meditação autoconduzida? Como saber qual é esse momento certo? Basicamente é quando você já entendeu qual é a técnica, né? Você Tá. já fez a meditação guiada algumas vezes, tá, é isso, eu sinto assim, presta atenção nisso, naquilo, naquilo. Você já sabe a sequência, você já incorporou aquela sequência. Ok, sentar e começar a fazer, né? Aí você pode falar, mas eu estou me distraindo muito. Tá, então você pode voltar um pouquinho para a guiada, né? Mas aos poucos vai desmamando. É literalmente que nem desmamar do peito, tá? Uhum. Perfeito. Tem pedido de indicação de livros. Se você tiver algum livro para indicar para gente. Eu acho muito interessante, até pelo que é meu professor, é o Felicidade Genuína, do Alan Wallace. Alan Wallace. Isso. Legal. Vamos ver o que mais aqui. Tem várias coisas, várias coisas. Bom, quantas vezes por semana? Quantas?
o máximo que der, né? O que você né? acha, Mas Elisa? O mínimo. eu acho que o máximo que der, né? Dentro daquela questão, se você é iniciante, novamente, começa com 5, 10 minutos, mas quanto mais tempo você se dedicar, é melhor, né? Tá, Mas, legal. de novo, não vamos nos esquecer de que a orientação de um professor, se você quer realmente aprofundar nos estados, tem que buscar um professor que seja realmente capacitado. Perfeito. E assim, eu acho que assim, para que a gente possa fazer talvez uma última pergunta, alguém pergunta aqui, quais são os reais benefícios da meditação na saúde? E aqui a gente podia fazer talvez um resumo assim do que as pesquisas têm apontado como sendo esses benefícios comprovados, né, da meditação em termos de cérebro, em termos de saúde, né? Se é que dá para resumir isso de alguma forma. Eu acho que, em termos gerais, basicamente a prática de meditação é uma prática de atenção. Desenvolver a atenção, né, e essa habilidade da atenção sustentada, por si só já vai trazer uma série de benefícios. Primeiro, que vai te ajudar a regular melhor as suas emoções, né? Uhum. Lá na Palas, eu dou um curso que é o Cultivando Equilíbrio Emocional. Sim. O Cultivando Equilíbrio Emocional, ele é um programa que mescla práticas meditativas que foram selecionadas pelo Alan Wallace, que eu já citei, e técnicas de manejo das emoções do Paul Ekman, que foi considerado um dos 20 maiores psicólogos do século passado, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha, a gente inclusive vai estar com uma turma começando agora em agosto, na Palas Atena, né? Acho que muitos de vocês que seguem aqui já conhecem, né, a Palas, então é o Cultivando Equilíbrio Emocional. Então, a questão da atenção faz com que a gente comece a perceber melhor quando as emoções estão surgindo, como elas se manifestam, e isso é o que vai permitir você gerenciar melhor a sua vida emocional. E se a gente lembrar que a maior parte das nossas escolhas na nossa vida dependem dessas emoções, né? Se a gente conseguir conhecer melhor e manejar melhor essas emoções, a gente já vai ter um grande ganho. Elisa, vou fazer uma última pergunta que eu achei muito bem colocada, assim, e algo que acho que vale a pena a gente sempre pensar. Como tornar a meditação inclusiva, né? A pessoa pergunta aqui, Docs Carvalho, como você vê a meditação nas pessoas de periferia que lidam com sobrecarga, transporte, né? Quer dizer, assim, como tornar a meditação algo inclusivo para aquelas pessoas que nem conhecem, nem sabem os seus efeitos e muitas vezes não tem ali um espaço, um tempo, um ambiente para fazer essas práticas. É possível tornar a meditação algo inclusivo? Olha, eu acho que a meditação nunca esteve tão inclusiva graças ao Instagram, graças ao Facebook e os aplicativos de meditação. Uhum. Eu ajudei a desenvolver um dos aplicativos, né? Na verdade, nós testamos lá pelo Einstein, desenvolvemos junto com a Palas Atena e a Natura, é o Meditação Natura. Eu falo do Meditação Natura sem problemas, e em especial nesses casos, porque ele é totalmente gratuito, tá? Uhum. Mais de 285 mil pessoas já baixaram o Meditação Natura, então não tem forma mais inclusiva de alguém que não tem acesso começar a fazer essas práticas. Novamente, não substitui um instrutor, mas a gente viu, por estudo em ciência mesmo, a gente fez um estudo com 300 pessoas que usaram o aplicativo e usaram esse aplicativo ou o aplicativo de mindfulness que a gente desenvolveu, e esse aplicativo teve efeitos melhores, né, do que simplesmente você ser estimulado a prestar atenção em si mesmo, né? Legal. É um aplicativo que tem várias estratégias, envolve psicologia positiva, diferentes práticas de meditação e assim por diante. Muito bom. Tá? Você quer fazer algum anúncio, algum aviso de algum trabalho que esteja acontecendo, ou que vai acontecer, que para as pessoas poderem te conhecer melhor e seguir, ou indicar alguma página, alguma coisa, para as pessoas poderem Então, continuar em contato? se vocês quiserem me acompanhar aqui no Insta, né, no Elisa Cosassa, tá? Para quem quiser conhecer meditação de uma forma um pouco mais tradicional, né, a gente sugere também o Tibet House Brasil, que está aqui no Insta, né? Inclusive, Uhum. amanhã a gente vai ter uma apresentação de um geshe tibetano, né? Um geshe é um doutor em budismo tibetano, Geshe Pende, e ele vai vai começar a falar, né, sobre os 8 versos que transformam a mente.
né? Que basicamente é como um poema, né? E que traz várias dicas ou várias formas de encarar, né, a nossa mente e como que a gente deveria lidar com ela, tá? Deshpande, ele é lá de Atlanta, né? Mas ele teve todo o seu treinamento na Índia e vai ter tradução simultânea, tá? Então dá uma olhadinha no arroba Tibet House Brasil. E quem Muito quiser bom. fazer o Cultivando Equilíbrio Emocional, dá uma olhadinha lá na Palas. Legal. E a gente fala de inclusivo, né? Mas assim, quando a gente conseguiria ter uma audiência, tem quase 260 pessoas, quer dizer, e a cada live, a cada uma dessas aulas gratuitas, né, a gente vai tendo esse contato. Eu queria agradecer, hoje eu fiz um post também falando, né, porque esse estudo de textos, ele é uma contribuição voluntária, ele é gratuito, mas eu recomendo uma contribuição voluntária para quem puder, né, e quiser. E todo esse valor, né, que vem das contribuições, ele é revertido para doações. E aí eu estava devendo prestar contas, né, do que eu estava fazendo e aí hoje eu publiquei falando que a gente conseguiu nesses últimos 2 meses doar R$ 7.000 para instituições, né, que estão com grandes necessidades, apoiando muitas pessoas. Então eu queria agradecer aqui publicamente também todas as pessoas por possibilitarem isso, né, Muito e é muito legal. gratificante poder ajudar também tudo, né, voltado para as pessoas com necessidades agravadas agora, principalmente por essa crise do Covid. Como é que o pessoal fica sabendo como fazer o depósito? Então, eu passo a minha conta, né? Então, assim, Ah, quem tá. quiser me manda mensagem. Eu não gosto de deixar publicamente, assim, em Sim, post, ok. mas quem quiser me manda uma mensagem. E No aí eu direct. passo maiores informações. Mas tem sido muito bom o retorno também dessas instituições, né? Falando que tem Uhum. viabilizado coisas muito importantes, assim, e a gente acaba se tornando, né? E todos juntos aqui, eu agradeço publicamente por viabilizarem a concretização de projetos tão bonitos e tantas coisas importantes acontecendo. Elisa, podemos fazer uma pequena prática? Vamos fazer então, né? Não vai ser assim uma prática de meditação propriamente, porque ela vai ser breve, mas eu acho que entra dentro daquele modelo das pequenas pausas que a gente pode fazer durante o dia, né? Eu acho que além da prática formal mais longa, a gente pode aprender a fazer pequenas pausas, em especial nesse momento em que a gente está tendo que usar muito o computador. Eu vou então sugerir que faça essa pausa que a gente vai fazer agora, tá bom? Legal. Então vamos lá? Então, na sua cadeira, né? Sentado, ou se você quiser ficar em Shavasana também, deitado, tiver fácil de você se deitar agora, pode ser também, né? Pode se colocar numa postura deitada. Se você estiver sentado, coloque os ombros para trás, abrindo o peito, apoie os braços na cadeira ou sobre as coxas. O seu pé precisa ficar bem apoiado, é bem importante essa estabilidade se você estiver na cadeira. Se você estiver na almofada, pode cruzar as pernas da melhor maneira para você. E vamos começando a respirar profundamente. Você pode fechar os olhos ou pode ficar com os olhos semiabertos. Inspira profundamente, observa a inspiração. E solta o ar devagar, mas solta completamente. Faça isso por 3 vezes. Inspira o ar profundamente, enche o peito de ar e solta o ar. Vamos então deixando a respiração voltar para o seu ritmo natural. Observa essa entrada da respiração no ritmo natural. Vamos começar a relaxar o corpo, começando pela testa. Relaxa os músculos da testa. Relaxa os músculos ao redor dos olhos. Relaxa a mandíbula e os músculos ao redor dos lábios.
Se você relaxou a sua face, ela está agora serena e tranquila. E essa informação de serenidade e tranquilidade vai se espalhando pelo corpo. Vamos relaxar pescoço e ombros. Para isso, inspire, puxe os ombros para cima em direção às orelhas, segure um pouquinho e solte. Mais uma vez. Inspire, puxe os ombros para cima em direção às orelhas, segure um pouquinho e solte. Aí você já relaxa os braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Deixa os braços pousados, sem esforço. E agora vamos inspirar profundamente e encher o peito de ar. E soltar. Vamos relaxando o abdômen. Se você estiver sentado, sinta agora o quadril afundando na cadeira. Vamos relaxando coxas, pernas, pés e dedos dos pés. E vamos nos observando como estamos nos sentindo agora, nesse momento. Lembrando que sempre que quisermos, em especial se estivermos agitados, cansados, podemos fazer essa prática a qualquer momento do dia. E vamos abrindo os olhos devagar. Muito bom. Bom, isso é uma prova de que pequenos instantes já são melhores do que nada, né? Então, quem quer começar, fala, mas eu só tenho 5 minutos. 5 minutos já é bastante coisa. 5 minutos já provoca uma mudança bastante perceptível e pode começar a despertar esse interesse, né? 5 minutos pode começar a despertar esse interesse e aí você vai se interessando por aumentar cada vez mais isso. Muito obrigado, Elisa. Eu queria lembrar também para quem está participando aqui, hoje a minha prática aberta das 8 horas da manhã foi sobre posturas meditativas, então quem está querendo, né, melhorar suas posturas meditativas, dá uma olhada lá no YouTube ou aqui no IGTV e pode ir melhorando. Bom, Elisa está com seus contatos, eu agradeço imensamente o privilégio de poder conversar com você. Na verdade, faço isso muito mais uma conversa, porque são perguntas que eu mesmo tenho, então eu fico aproveitando aqui para tirar essas dúvidas. Então, agradeço. Muito obrigado pela sua participação. A família toda manda beijos. Beijos para a família toda aí. Todo mundo aqui também. Marcos, Deise, todos. Valeu. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Elisa. Beijo grande. A gente se vê à distância, mas a gente se vê na praia. Nos vemos. Beijão, obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.